Meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui com um vídeo. Desta feita eu quero pedir gentilmente àqueles que puderem para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso a estas informações, porque o nosso único objetivo aqui, irmãos, é falarmos a respeito do nosso Deus, da Bíblia Sagrada, da sua palavra. E eu quero de maneira simples, singela, nesta oportunidade, trazer uma reflexão sobre a nossa revista da Escola Dominical, porque como os irmãos sabem, devido a esta pandemia, nós não estamos conseguindo ter as nossas reuniões todos os domingos como é de costume. E eu quero falar hoje, irmãos, a respeito da lição de número 11, que seria ministrada no próximo domingo. Lição que tem por título Atributos da Unidade da Fé: humildade, mansidão e longanimidade. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo falando um pouco, irmãos, no início do capítulo 4, a respeito da prática cristã. Até o capítulo 3, na primeira parte do livro, ele traz muitos ensinamentos doutrinários, teológicos, e a partir deste versículo 1, ele começa rogando aos cristãos de Éfeso que vivam, que andem, que procedam com a vida de acordo com aquilo que aprenderam. Ele pede que aqueles irmãos agora andem de forma digna. Digno aqui tem o sentido de uma balança, ou seja, aquilo que você fala, aquilo que você faz devem ser iguais. Ou seja, o modo de você agir deve ser igual ao modo de você falar. Porque muitas vezes é fácil falar, é fácil ensinar, mas muitas vezes é difícil proceder do jeito como nós vemos que Cristo nos pede que façamos. E a palavra-chave, irmãos, neste texto que nós estamos aqui a estudar, a partir do versículo 1 em diante da carta aos Efésios, é andar. Porque Paulo vai falar para que os irmãos, para que a igreja, para que os homens que foram transformados, tiveram as suas vidas mudadas pelo Espírito de Deus, eles agora deveriam andar em unidade, ou seja, deveriam ter união. Eles deveriam andar em pureza, santidade de vida. Eles deveriam andar em harmonia e andar em vitória. E Paulo vai começar, irmãos, dizendo justamente isto. Como nós devemos andar? Como nós devemos andar no Espírito Santo? Porque quando você olha para essa citação aqui, você deve andar de um modo digno, onde as pessoas vejam em você, vejam em mim, vejam em nós mudança de vida. E quando você olha para esse ponto, você vai ver que nós devemos andar ouvindo atentamente aquilo que Deus nos diz, escutando as palavras do Senhor, escutando aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos diz, aquilo que Ele nos ensina. E você vai ver muito bem aqui que quando você faz isso, quando você ouve atentamente a voz de Deus, você tem prazer em segui-lo. Ou seja, para onde o Senhor quiser que você vá, você tem prazer em segui-lo. Quando você faz isso, você obedece à voz de Deus imediatamente. Você não duvida, você não discorda, você não questiona, você obedece, porque você é um filho de Deus, você é um servo de Deus. E Paulo está dizendo aqui, mostrando que aquelas pessoas que foram transformadas, tiveram a sua vida mudada por Deus, eles agora não andam mais conforme os padrões, os costumes humanos, mas agora eles vivem de acordo com a vontade, de acordo com os mandamentos, de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. Porque quando você faz isso,
quando você ouve ao Senhor, quando você atentamente segue a Ele, obedecendo às suas palavras, porque você confia que o seu Deus sabe o que é melhor para você. Você confia que Ele realmente tem as diretrizes da sua vida em suas mãos. E você vai ver, irmãos, que esse andar de modo digno aqui é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade imensa entre o que nós falamos e de que maneira nós procedemos. E o comentarista da nossa lição vai mostrar alguns atributos, ou seja, algumas qualidades, algumas características que são próprias daqueles que receberam de Deus uma nova vida, uma nova maneira de viver, um novo modus operandi. E ele vai começar dizendo aqui, irmãos, enumerando algumas qualidades ou características daquele homem, daquela mulher, daquele filho de Deus, que agora anda seguindo as diretrizes do Senhor. E por que é importante, irmãos, nós meditarmos nisso? Porque aquela pessoa que foi transformada por Deus e tem essas características, esses atributos, qual a importância disso? Para que haja unidade no corpo de Cristo, unidade na igreja. Essa unidade ela não vem de fora, ela não é imposta por ninguém de fora, exterior. Ela vem de Deus, ela vem de dentro de você. Você tem o prazer de viver em união com seus irmãos. E para que haja essa unidade, ele vai enumerar aqui algumas qualidades, alguns atributos que são necessários, irmãos, para cada um de nós. Ele começa falando da necessidade de termos humildade. Ele começa dizendo do quanto é importante. Porque quando a gente fala de humildade hoje em dia, muitos têm o conceito errado de que humildade, na visão dessas pessoas, é falta de amor próprio, é uma pessoa que não se ama, é a fraqueza de caráter. Humildade para muitos tem esse sentido aqui. É você ser fraco, é você ser falho, é você não ter coragem. Isso do pensamento de algumas pessoas. Mas nós sabemos que quando você fala de humildade, conforme Deus quer, ordena, pede, é uma graça divina que o Espírito Santo desenvolve no crente. Desenvolve no homem, na mulher, no Filho de Deus transformado pelo Espírito Santo. E quando você fala disso, o maior exemplo de humildade que nós temos é o exemplo de Jesus. Quando Jesus, conforme Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, vai nos dizer que Cristo esvaziou-se. Porque ele era Deus, ele foi Deus, ele sempre é Deus, mas ele esvaziou-se disso. Por quê? Para que num gesto de profunda humildade ele venha trazer salvação para nossas vidas. Ele se fez homem. Ele habitou entre nós para morrer por nós. Isso é o exemplo maior de humildade. E você vai ver aqui que Jesus, ele ensinava, mas ele também fazia, ele ensinava através, como você vai ver, de palavras, mas também de atos, de gestos, fazendo, mostrando. Ele dava o exemplo. E quando nós falamos a respeito disso, este ensino, ele pode ser, conforme o professor Marcos Tuller diz, 3 degraus. Jesus ensinava através da comunicação, que nisso era o degrau da informação. Jesus ensinava através do ensino, ou seja, instruindo as pessoas, mas ele também ensinava, o 3º degrau aqui, educação, transformando vidas. Esse é o pensamento principal aqui. Quando você ouve as palavras do Senhor, quando você ouve a voz de Deus, a sua vida é transformada, é mudada, você agora tem outros objetivos.
Você vive agora em outro patamar. Você vive agora para agradar ao Senhor, para fazer a vontade dEle. Você anda conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. E a conduta, irmãos, humilde de alguém, como nós vemos aqui, ela não é simplesmente exterior, não pode ser atrelada ou movida por aparência externa. Não. Não é simplesmente um falso discurso. É por isso que o pastor Antônio Gilberto dizia que é um dos atributos aqui mais difíceis de serem identificados ou de serem discernidos. Por quê? Porque é algo interno. Não é simplesmente falar. Isso é algo gerado pelo Espírito de Deus. E Jesus, o nosso maior exemplo de humildade, tanto vindo à terra como lavando, conforme você vai ver nos evangelhos narrando isso, Jesus lavando os pés dos discípulos. Não era costume o dono da casa ou o anfitrião. Ali era feito por um empregado, um convidado jamais ia fazer isso. Mas Jesus ele quis mostrar, demonstrar, dar o exemplo de como é bom ser humilde, de como é bom viver desta maneira, mostrando que nós devemos ter modéstia. Quando a gente fala de modéstia, nós podemos viver de uma forma totalmente inversa ao orgulho, à soberba, à arrogância. Por quê? Porque nós agora fomos transformados pelo Espírito de Deus. E essa humildade é um sinônimo aqui, irmãos, de ser autêntico. Por quê? Porque você reconhece as suas fraquezas. Você é humilde porque você reconhece as suas limitações. Você é humilde porque você olha para Jesus e você, tendo que segui-lo, tendo que imitá-lo, você vê o quanto você é dependente, o quanto você precisa dele. Então você não tem outra alternativa do que ser humilde. Realmente um espírito humilde, reconhecendo que você precisa dele. Honesto consigo mesmo e com os outros. Mas, irmãos, dando continuidade, o comentarista da nossa lição, usando esse texto da carta de Paulo aos Efésios, ele fala de humildade, mas ele também fala de mansidão. Mansidão aqui, ternura, cortesia, gentileza, algo que está muito em falta, um espírito conciliador, alguém que seja manso, é uma graça, primariamente, com certeza, algo que vem de Deus, é algo maravilhoso, é ter um espírito disciplinado, saber que Deus está cuidando de tudo. E por isso você não tomamos vingança com as próprias mãos. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está no controle. Nós levamos em consideração o bem-estar das outras pessoas. Aí quando você olha para esse ponto aqui, nós vemos que muitas vezes nós não podemos reagir com impaciência, tomar aquela decisão rápida, sem perguntar qual é a vontade de Deus, sem ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você é uma pessoa mansa, conforme o Espírito de Deus quer que você seja, demonstra maturidade espiritual. Porque você está confiando na soberania de Deus. Porque quando eu e você tomamos as atitudes baseadas na nossa vontade, no que eu acho certo, isso muitas vezes dá um problema. Mas quando eu tomo minhas decisões pensando, pedindo os conselhos a Deus, esperando na vontade de Deus, tudo dá certo, tudo prospera. E dando continuidade aqui, como você vai ver, muitas vezes a ação que deriva da humildade, uma pessoa moderada, uma pessoa que muitas vezes não vai revidar, não se apressa em emitir juízo, porque muitas vezes tenho facilidade de decretar, isso é assim, isso não é, vou tomar atitude assim, vou tomar atitude daquele jeito. Mas a pessoa mansa, ela
é controlada pelo Espírito de Deus. Ela é controlada pelo Senhor moderadamente. Não cede a provocações. Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas vai tentar desestabilizar você. Você trabalhando, fazendo a vontade do Senhor. Vai tentando gerar contenda. Vai tentando gerar desajustes. Mas Deus está mostrando aqui através de Paulo, neste texto, a importância de que para que haja unidade na igreja, no corpo de Cristo, é preciso que nós tenhamos mansidão. É preciso que nós tenhamos uma vida e, como servos de Deus, amenizando conflitos. Porque quando se fala de manso hoje em dia, a pessoa é rotulada muitas vezes como fraco, como medroso, como inseguro, como covarde. Isso é quando você vê alguém sendo rotulado como manso, tem esses adjetivos. Mas quando você passa a olhar para o lado como Deus está dizendo aqui, a pessoa mansa, pelo contrário, indica controle das emoções e dos sentimentos. Mas esse controle não vem muitas vezes de mim, esse controle vem de Deus, porque Deus é quem controla, é o poderoso nas nossas vidas. É Ele que transformou, e é neste fruto do Espírito que nós, graças a Deus, acreditamos. Quando você fala de alguém manso, indica justamente isso, submissão a Deus. Não tomo decisões precipitadas. E você vê alguns exemplos, devido à questão do tempo, mas nós poderíamos citar aqui o exemplo de Moisés. Nós poderíamos citar aqui o exemplo de Jesus, como já foi dito. Outro exemplo que você vai ver na Bíblia é o exemplo de Abigail. Quando Davi, em um momento de necessidade, mandou alguns dos seus homens pedirem uma ajuda para Nabal, e ele se negou a fazer isso. Maltratou aqueles homens. E quando aqueles homens vieram e contaram a história a Davi, Davi vai de encontro a Nabal para tomar as suas decisões, talvez baseado na sua vontade, naquilo que ele achava correto para aquele momento. Aí Abigail vem de encontro a Davi, com o espírito conciliador, demonstrando mansidão, mostrando a Davi, dizendo a ele que ele confiasse em Deus, que no momento certo Deus iria fazer na vida de Davi aquilo que era para ser feito. Apaziguou o espírito, a vida do futuro rei de Israel. E nós vemos aqui a necessidade de hoje em dia nós temos cada vez mais pessoas, irmãos, irmãs, servos do Senhor, mansos, conciliadores, apaziguadores, pessoas que tenham um espírito manso, que tenha o cuidado de muitas vezes não julgar as pessoas na primeira impressão, não tomar atitudes baseadas em raiva, em ira, em momento muitas vezes você tem que pensar bem, sendo manso, devido ao que Deus manda ou ao que Deus pede através da sua palavra. Então, ele vai dizer aqui, irmãos, que os atributos da unidade, humildade, os atributos da unidade. Ele fala de mansidão e ele também fala de longanimidade. Longanimidade nós podemos dizer paciência. E hoje em dia, no mundo que nós vivemos, um mundo muito rápido, onde as pessoas precisam tomar decisões às vezes instantâneas, é muito difícil quando se busca muitas vezes uma orientação, quando se espera por uma libertação, quando se está esperando por uma cura, quando você está esperando uma formação muitas vezes numa faculdade ou numa escola. Um médico estuda 6, 8, 10 anos para uma formação. Quantas vezes um pai não ensina um filho diversas lições, várias e várias vezes para que ele aprenda. Então, quando você fala em paciência, hoje, é um adjetivo muito difícil, alguém ser paciente, saber esperar, aguardar o momento certo.
Quando você olha para essa situação, irmãos, o tempo nunca passa tão devagar do que quando você está esperando que alguém chegue ou que algo aconteça. Você está esperando algo se realizar na sua vida e parece que quanto mais o tempo passa, mais demorado fica. Mas quando você é paciente, você sabe esperar no tempo de Deus, o tempo que Ele quer para a sua vida, o tempo oportuno para você. Muitas vezes você olha para cá, paciente, a pessoa na palavra no original aqui, um ânimo, um temperamento, uma natureza, uma disposição longa. Você olha nesse ponto aqui, é alguém que tem um ânimo equilibrado, é constante emocionalmente. Então você vai ver paciência justamente disso. Exerce o autodomínio, não se precipita em acertar as contas, em punir. É por isso que esses atributos desta lição, irmãos, está muito interligado uns com os outros. A pessoa é humilde, a pessoa é manso, a pessoa é paciente. Parece que todos esses atributos vêm de encontro à sociedade que nós estamos vivendo hoje em dia. Uma sociedade onde tudo é resolvido na valentia, a sociedade onde tudo quer se resolver rapidamente, a sociedade hoje que ninguém pensa no outro, no próximo, ninguém se considera inferior ao outro. As pessoas só pensam em se promover, em se autoproclamarem. E quando você vê aqui o apóstolo Paulo trazendo essa palavra, dizendo-nos a importância que é o cristão ser moldado pelo Espírito Santo, ser aquela pessoa paciente, ser aquela pessoa humilde, ser aquela pessoa mansa, ele vai nos dizer aqui o quanto isso é valioso. Paciente, capacidade de suportar. E você vai analisar isso aqui, irmãos. Quantos pontos nós vemos? A capacidade de suportar, quando Deus dá a você um cargo, uma carga, para você carregar, é porque Ele sabe, Ele confia em você. Ele tem certeza de que você, com a ajuda dEle, vai chegar ao fim. Então, você falar a respeito disso, irmãos, paciência versus sofrimento. Você imagina quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando por uma situação difícil, como é complicado eu ter paciência. Como é complicado alguém chegar para mim e dizer, espere. Como é complicado alguém chegar para mim e dizer, mais um pouquinho. Por quê? Porque eu quero tudo urgente, rápido, agora. Mas quando Deus diz a você, meu filho, eu estou no controle, eu estou no comando, eu estou fazendo na sua vida. Aguarde, espere. E quando você foi moldado pelo Espírito de Deus e transformado por Ele, você tem essa certeza que apesar de todas as circunstâncias, você vai esperar, você vai aguardar, porque foi Deus quem disse. É Deus quem está no comando. Então, falando de paciência, nós podemos fazer uma correlação aqui, paciência e perseverança. Paciência, pouco importando, irmãos, o que aconteça, você persevera, você fica no seu lugar. Então Paulo está ensinando e dizendo e mostrando através da palavra de Deus que essas características, esses atributos são importantíssimos para nós, para nossas vidas. Então, paciência e alegria e esperança. Como é difícil ter esperança em algo que você não vê, em algo que você não tá nas suas mãos. Mas quando o cristão que foi transformado pelo Espírito Santo e tem essa paciência de Deus em sua vida, ele se alegra, mesmo que ninguém veja nada, mesmo que as portas estejam todas fechadas, mesmo que os inimigos estejam cercando ele por todos os lados, as muralhas sejam intransponíveis. Mas ele tem paciência para dizer assim, Jesus, eu creio que tu estás no controle. Eu me alegro porque sei em quem tenho crido. Eu me alegro porque sei em quem tenho confiado. Isso traz a você esperança. Isso traz a você sabedoria. Isso traz para você paz. Você vive uma vida com a força de Deus.
com a alegria do Senhor, exaltando sempre o nome dele. Então, paciência aqui, também para perdoar. Quantas vezes você vê as pessoas fazendo as coisas, agindo, e Deus dizendo, perdoe. Olha que paciência. O exemplo, como nós já dissemos aqui, de Jesus, quando ele mostra o exemplo de humildade, como ele mostra o exemplo de mansidão, quando ele mostra o exemplo de longanimidade. Era ele ali naquela cruz, apanhando, sofrendo, sendo martirizado por causa de mim e de você, sendo crucificado por causa dos nossos pecados. E olhando para aqueles homens que estavam maltratando ele, dizendo, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que é isso? Isso é, irmãos, o maior exemplo que Jesus quis nos dar de uma vida transformada, um temperamento transformado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus guiando você, guardando você, protegendo você. E um homem que anda, uma mulher que anda, segundo o Espírito Santo de Deus, ele é controlado, ele é dominado. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. E a ideia de Paulo aqui é essa: atributos que devem ser característicos na minha e na sua vida para que nós demos frutos para o reino de Deus. Para que as pessoas possam ver em nós vidas transformadas. Para que as pessoas possam ver em nós vidas que fazem a diferença. Para que as pessoas possam ver em nós pessoas que se importam com os outros, pessoas que mostram gratidão, que mostram muitas vezes paciência, que mostram humildade. Este é o povo escolhido por Deus. Este é o povo santificado por Deus. Por quê? Porque nós temos um grande padrão moral, irmãos. Seguir a Jesus, ser exemplo para o mundo é difícil. As pessoas nos apontam, as pessoas olham para nós. E nós, enquanto servos de Deus, temos que ser exemplo. Então, em nome de Jesus, fique com essa rápida reflexão. Permitindo Deus, a próxima semana nós estaremos com a outra lição. Eu quero, em nome de Jesus, postar esses vídeos, pelo menos, das lições bíblicas uma vez por semana. E você compartilhe esse vídeo se você achar necessário. Se inscreva no canal, porque nós temos a necessidade de falar de Jesus. E o único objetivo aqui, o único propósito aqui é fazer o nosso Deus cada vez mais conhecido, dando a Ele glória, dando a Ele honra e louvor, que só Ele merece, que só Ele é digno. Então, obrigado a você que ficou esses minutos ouvindo, que Deus continue abençoando você, abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.